Trabalhar no cemitério nunca me incomodou. Na verdade, eu até gostava do silêncio das madrugadas. O turno noturno sempre foi tranquilo, apenas eu e alguns colegas cuidando das coisas básicas, manter os túmulos organizados, verificar se não havia invasores ou vândalos e, de vez em quando, ajudar em um enterro de última hora. Mas, naquela noite em especial, algo que sempre considerei apenas um boato local se tornou real diante dos meus olhos. Era por volta das 2 da manhã quando avistei a silhueta, pequena, delicada, de uma criança. Ela usava um vestido claro e parecia brincar entre os túmulos. No começo, achei que fosse um erro de visão. Talvez o reflexo das luzes distantes, talvez cansaço. Mas quando olhei de novo, ela ainda estava lá. Meu corpo ficou tenso. O cemitério ficava isolado da cidade, cercado por um muro alto. Não havia como uma criança entrar ali sozinha. Olhei para os lados, tentando ver se algum colega também tinha notado. Um dos coveiros, que estava a alguns metros de mim, também parecia ter visto. Ele me encarou com um olhar nervoso, mas não disse nada. Quem deixaria uma criança sozinha aqui? Murmurei para mim mesmo. Resolvi me aproximar. Quanto mais me aproximava, mais percebia que havia algo estranho nela. Seu jeito de se mover era diferente. Os passos pareciam leves demais, como se não tocassem completamente o chão. Então, do nada, ela desapareceu. Meu coração disparou. Não foi um sumiço gradual, como se ela tivesse corrido para trás de um túmulo. Simplesmente deixou de estar ali. Por um momento, congelei no lugar, tentando entender o que havia acontecido. A criança simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Olhei em volta, minha respiração acelerada, o frio da madrugada parecendo se intensificar ao meu redor. Pisquei algumas vezes, como se esperasse que ao abrir os olhos de novo, tudo estivesse normal. Mas não estava. O cemitério continuava em seu silêncio sepulcral, o vento soprando de leve entre as lápides. Olhei para o outro coveiro que também havia visto. Ele mantinha o olhar fixo na direção onde a garotinha estivera há poucos segundos. Seus lábios se entreabriram, como se fosse dizer algo, mas ele apenas balançou a cabeça e voltou ao seu trabalho, evitando me encarar. Aquilo me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Eu sabia que havia histórias sobre a menina. Alguns dos coveiros mais velhos comentavam, quase sempre de forma vaga, sobre avistamentos estranhos ao longo dos anos. Mas nunca dei muita atenção. Até agora. Respirei fundo e decidi fazer algo que até aquele momento parecia absurdo. Verificar os arredores, tentar encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse apenas alguém pregando uma peça. Talvez uma ilusão causada pela pouca iluminação e pelo cansaço. Andei devagar entre as sepulturas, os olhos atentos a qualquer sinal de movimento. O solo úmido rangia sob meus pés, e a sensação de estar sendo observado começou a se tornar cada vez mais incômoda. Foi quando ouvi risos, baixos, infantis, vindos de algum lugar entre os túmulos. Meu sangue gelou. Me virei bruscamente para a direção do som, o coração disparado. Nada. Apenas a escuridão e o brilho fraco das luzes do cemitério. Engoli seco e continuei caminhando. Eu me recusava a acreditar que havia algo além do que meus olhos podiam ver. Havia uma explicação para isso. Tinha que haver. Foi então que vi um movimento perto do muro. Minha respiração ficou presa na garganta. A garotinha estava lá de novo, parada, como se estivesse esperando que eu a seguisse. Dessa vez, não hesitei. Acelerei o passo, os olhos fixos nela. Mas antes que eu pudesse me aproximar, ela desapareceu mais uma vez. Dessa vez, ouvi algo diferente. Passos, pequenos, apressados, ecoando um pouco mais à frente. Ela não sumiu. Ela estava correndo. Meu corpo agiu antes que eu pudesse pensar. Comecei a segui-la, os passos firmes, a mente tentando ignorar o medo crescente. Passei por lápides antigas, cruzes enferrujadas, algumas covas recém-cavadas. O som dos passos infantis parecia ecoar pelo cemitério, sempre um pouco à frente, como se a criança estivesse me guiando para algum lugar. Então, tudo ficou em silêncio.
Parei, o peito subindo e descendo rapidamente. O frio parecia ainda mais intenso ali. Foi quando senti algo atrás de mim, não um som, não um vulto, apenas a sensação inconfundível de que não estava mais sozinho. Minha pele se arrepiou por inteiro. Eu não queria olhar para trás, mas sabia que precisava. Lentamente virei o rosto, e então vi. Meu corpo travou. A apenas alguns metros de mim, perto de uma lápide desgastada pelo tempo, a garotinha estava parada. Mas algo nela parecia errado. Dessa vez, eu conseguia vê-la com mais clareza. O vestido, que à distância parecia claro, agora mostrava manchas escuras na altura da barra. Seus cabelos estavam levemente desgrenhados e os pés descalços pareciam sujos, como se tivesse andado por terra úmida durante muito tempo. Mas o que realmente me fez sentir um nó no estômago foi o olhar. Ela não parecia assustada, nem confusa. Apenas me observava, com uma expressão neutra demais para uma criança. Minha boca secou. Dei um passo à frente, hesitante. Ei, o que está fazendo aqui? A menina não respondeu. Olhei rapidamente ao redor, verificando se via algum sinal de outra pessoa, algum adulto que pudesse estar com ela. Nada. Quando voltei a encará-la, meu coração disparou. Ela não estava mais ali. Mas não tinha sumido como antes. Dessa vez, ela simplesmente mudou de lugar. Agora estava mais perto. Não ouvi passos, não vi movimento. Era como se, num piscar de olhos, ela tivesse avançado alguns metros sem que eu percebesse. O instinto gritou dentro de mim. Algo não estava certo, meus músculos ficaram tensos. Queria sair dali, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Foi quando ela mexeu os lábios. Não ouvi nenhum som, nenhuma palavra. Mas tive certeza absoluta de que ela disse alguma coisa. Aquela sensação de alerta máximo tomou conta do meu corpo. Eu sabia que deveria sair dali. Mas antes que eu pudesse me mexer, um barulho me fez virar o rosto para trás por um breve segundo. E então, ela desapareceu. De novo. Dessa vez, eu não a vi mais. Fiquei parado por alguns instantes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minhas mãos estavam suadas, minha respiração descompassada. Então, algo me chamou a atenção. Ali, no chão, no exato lugar onde ela estava, havia pegadas pequenas de pés descalços. Elas terminavam abruptamente, sem levar a lugar algum. Meu estômago revirou. Olhei para os lados, sentindo o peso de uma presença invisível ao meu redor. Tudo dentro de mim gritava para que eu saísse dali. E foi exatamente o que eu fiz. Minha mente estava a mil enquanto eu caminhava para longe daquela parte do cemitério. Meus passos eram apressados, mas eu tentava manter a calma. A última coisa que queria era parecer um maluco correndo de medo em meio às covas. A noite parecia ainda mais fria. O vento fazia as folhas secas arrastarem pelo chão, e os postes de iluminação lançavam sombras compridas que dançavam conforme eu passava. Quando cheguei à área principal, vi o outro coveiro que estava de serviço. Ele fumava um cigarro perto do pequeno escritório de manutenção, parecendo alheio ao que eu tinha acabado de vivenciar. Parei por um instante, ainda tentando digerir tudo. Eu tinha visto uma criança vagando pelo cemitério, tinha seguido ela, e de alguma forma ela havia desaparecido. Não era loucura minha. O outro coveiro também tinha visto antes. Mas e agora? A pergunta me incomodava. O que significava tudo aquilo? Respirei fundo, tentando voltar à racionalidade. Talvez houvesse uma explicação lógica. Podia ser alguma criança da vizinhança que gostava de se esgueirar para dentro do cemitério. A roupa antiga dela podia ser só um estilo incomum. E as pegadas na terra úmida, bem... Talvez eu simplesmente não tenha prestado atenção no caminho que ela fez para sair. Sim, essa era a melhor explicação. Mas se fosse isso, então onde ela estava agora? Olhei ao redor mais uma vez, sentindo o cansaço bater. Precisava descansar, esfriar a cabeça. Entrei no escritório, peguei um café morno da garrafa térmica e me sentei em uma cadeira velha, tentando organizar os pensamentos. A madrugada passou sem mais incidentes.
Nenhum sinal da garotinha, nenhuma sombra estranha, nenhum som inesperado. Quando o dia amanheceu, fui embora com um misto de inquietação e alívio. No dia seguinte voltei para o trabalho, decidido a esquecer o que tinha acontecido. Mas o incômodo permaneceu. Eu queria respostas. Foi então que, durante uma conversa com um dos coveiros mais antigos, soltei a pergunta de forma despretensiosa. Já ouviu alguma história sobre uma criança andando por aqui de madrugada? O homem me olhou por um instante, apertando os olhos como se tentasse lembrar de algo. Depois, deu de ombros. Tem sempre uns moleques que entram aqui de vez em quando. Mas criança mesmo? Não. Nenhuma menina com vestido claro. Insisti. Ele franziu a testa. Não que eu saiba. Mas agora que falou, teve uma família que veio aqui há uns meses. Me endireitei na cadeira. Família? Sim. Perderam uma criança faz uns anos. Sempre vem visitar o túmulo dela. Meu sangue gelou. E onde fica esse túmulo? O coveiro coçou a cabeça, pensativo. Acho que ali pelo setor 3, perto do muro. Minha boca ficou seca. Era exatamente onde eu tinha visto a menina pela última vez. Mas antes que qualquer pensamento assustador pudesse tomar conta de mim, forcei-me a manter os pés no chão. Tudo indicava que eu realmente tinha visto uma criança. Talvez fosse alguém que gostava de visitar aquele túmulo e por algum motivo fugiu quando percebeu que estava sendo observada. Eu precisava conferir. Sem falar nada, terminei meu turno e fui até o setor 3. Passei entre as lápides antigas até encontrar o lugar certo. Ali estava. Uma lápide simples, mas bem cuidada. Algumas flores recentes descansavam sobre ela. E então, algo chamou minha atenção. Havia pegadas na terra, pequenas, de pés descalços. Meu coração disparou. Mas no fim, aquilo só confirmava o que eu queria acreditar. Alguém realmente andava por ali. Alguém de verdade. Não havia nada de sobrenatural nisso. A noite seguinte transcorreu sem mais aparições. E a outra também. Aos poucos, aceitei a explicação mais racional. Talvez fosse uma menina que, por algum motivo pessoal, gostava de visitar aquele lugar. Talvez fosse alguém que sentia falta de alguém enterrado ali. E se ela quisesse continuar perambulando por ali, que mal havia nisso? Desde que não assustasse mais os coveiros no meio da madrugada, para mim estava tudo bem. Nos dias que se seguiram, o cemitério voltou à sua rotina silenciosa. As visitas àquela parte do Campo Santo, onde a menina havia aparecido, diminuíram. O calor do verão fez com que o movimento fosse menor, e os funcionários, como eu, passavam as noites de trabalho no silêncio das lápides e das sombras. Eu tentava não pensar nela, na garotinha, ou no que tinha acontecido naquela madrugada. Eu sabia que a explicação mais racional estava ali, uma criança visitando o túmulo de um parente. A mente racional se apoderou de mim, me forçando a acreditar que eu tinha ficado tão nervoso e assustado naquela noite que minha visão foi distorcida. Mas não conseguia tirar da cabeça o jeito que ela desapareceu, quase como se tivesse se apagado no ar. Foi uma tarde abafada quando tudo começou a mudar. Eu estava sozinho no escritório, revisando alguns papéis, quando ouvi o barulho de um carro chegando ao portão. Levantei-me para verificar quem estava chegando, mas não vi ninguém ao redor. A porta do escritório estava entreaberta e a rua à frente estava deserta. Era estranho, mas talvez fosse alguém de outra cidade, alguém que tivesse vindo para uma visita repentina. Aproximei-me da porta curiosamente e dei uma olhada. A única coisa que vi foi a figura de um homem, bem vestindo, caminhando na direção do cemitério. Ele parecia estar em um ritmo apressado, quase como se estivesse com pressa de chegar a algum lugar. Eu nunca o tinha visto por ali antes, mas seu andar e postura pareciam confiantes, como se soubesse exatamente onde estava indo. Intrigado, decidi segui-lo, mantendo distância para não ser notado. Ele se dirigiu ao setor 3, o mesmo setor onde o túmulo da garotinha estava. Sem saber exatamente por que, meu coração acelerou. Algo me dizia que o homem estava indo até lá por um motivo específico. Talvez ele fosse da família daquela criança. Continuei a observá-lo enquanto ele se aproximava da lápide. Parou na frente,
abaixou-se um pouco e tocou o nome gravado na pedra. Ficou ali por um bom tempo, aparentemente em silêncio, até que finalmente se levantou e olhou ao redor com um olhar atento. Ele parecia nervoso. Foi nesse momento que algo muito incomum aconteceu. De repente, ele olhou na direção de onde eu estava escondido, como se tivesse sentido minha presença. Seus olhos se fixaram por um segundo, mas antes que eu pudesse me mover, ele virou-se rapidamente e se afastou do túmulo, desaparecendo entre as árvores do cemitério. Meu estômago revirou. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tão familiarizado com aquele túmulo? Me aproximei devagar, minha mente repleta de perguntas. Quando cheguei até a lápide, notei que, ao contrário da última vez, as flores haviam sido trocadas, e o nome na pedra estava agora bem visível: Sofia Martins. De alguma forma, aquele nome me soava estranho, como se eu já o tivesse ouvido antes. Antes que eu pudesse pensar mais a fundo, o som de passos ecoou atrás de mim, interrompendo meus pensamentos. Voltei-me rapidamente, esperando encontrar o outro coveiro ou até mesmo o homem, mas não havia ninguém. Eu estava novamente sozinho. Naquele instante, senti uma sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. Uma sensação como se o cemitério estivesse me observando, como se ele guardasse segredos que eu ainda não estava pronto para entender. Eu não queria mais estar ali. Mas algo me impeliu a continuar investigando. Algo me dizia que havia mais naquela história do que eu estava percebendo. O tempo passou, mas aquele dia ainda estava gravado na minha mente. A sensação de algo não resolvido me incomodava a cada passo. Quando voltei para o trabalho, a rotina seguiu como sempre, com os coveiros trocando turnos, o silêncio das lápides ao redor e o peso da noite caindo cada vez mais cedo. Mas apesar de tudo, o cemitério parecia diferente, como se guardasse algum segredo que eu não conseguia desvendar. Naquela noite, enquanto fazia minha ronda, passei novamente pelo setor 3. A lápide de Sofia Martins estava ali, inalterada, com as flores recém-colocadas, mas algo me chamou a atenção. Não era nada de imediato, mas uma sensação estranha no ar. O vento estava mais frio do que o normal. E o céu, encoberto por nuvens densas, não deixava muito espaço para a luz da lua. Tudo parecia estar mais sombrio. A sensação de ser observado voltou. Algo me inquietava. Olhei ao redor, tentando localizar qualquer movimento, qualquer sombra, mas tudo estava parado. Era apenas eu e o silêncio pesado da noite. Foi então que de repente algo se moveu à distância, como uma silhueta pequena, brincando entre as covas. Meu coração acelerou. Não era uma ilusão de ótica. Eu a vi claramente. A garotinha. Ela estava lá, perto do túmulo, como se estivesse esperando por algo. O mesmo vestido claro, as mãos pequenas brincando com uma flor que ela tinha tirado de alguma lápide. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ela estava exatamente onde eu a tinha visto pela primeira vez, mas dessa vez não parecia correr. Ela estava parada, olhando para o chão, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Fui tomado por uma estranha urgência, um impulso de correr até ela, de perguntar o que estava fazendo ali, mas ao mesmo tempo, a sensação de que algo estava errado me fazia hesitar. Eu sabia que não deveria me aproximar, mas não consegui me controlar. Minhas pernas se moveram por conta própria e logo me vi avançando na direção dela, com o coração batendo forte no peito. À medida que me aproximava, os detalhes ficavam mais claros. A garotinha estava parada sobre uma pequena sepultura, uma lápide nova. Seu olhar estava fixo no chão e ela não parecia perceber minha aproximação. Quando cheguei perto o suficiente para tocar seu ombro, ela se virou lentamente. Seu olhar era vazio, distante. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, tentando esconder a tremedeira na voz. Ela não respondeu, mas levantou a mão e apontou para o túmulo. Segui o seu olhar e naquele instante meu corpo congelou. O nome na lápide era Sofia Martins. Minha mente girou. Eu estava vendo a filha daquela mulher, ou talvez o espírito dela.
ali, no meio da noite. Mas por que ela estava ali? Porque não havia um único sinal de vida ao seu redor. A garotinha se afastou de mim sem dizer uma palavra. Seus passos eram leves, quase como se flutuassem pelo terreno, até que ela desapareceu entre as sombras das árvores do cemitério. Fiquei paralisado por um momento, processando tudo o que acabara de acontecer. Meu estômago revirou e o medo se instalou. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que não conseguia negar. Algo muito real estava acontecendo ali. Algo que não poderia ser explicado por coincidências ou por uma explicação racional. Passei o resto da noite em um estado de alerta constante, sempre olhando para os cantos escuros, esperando ver aquela menina novamente. Mas ela não apareceu. As horas se arrastaram e eu mal consegui descansar. O peso daquela experiência me acompanhou durante todo o turno. No entanto, no fundo da minha mente, uma dúvida crescente começou a se formar. Era uma coincidência o nome daquela menina ser o mesmo da filha da mulher que visitava aquele túmulo? Ou havia algo mais naquela história? Algo que eu ainda não estava entendendo? Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios de sol começavam a iluminar o cemitério, decidi fazer algo que deveria ter feito antes: investigar. Aquela história estava incompleta e eu precisava de respostas. No dia seguinte, com a mente inquieta, tomei uma decisão. Precisava entender o que estava acontecendo, ou pelo menos tentar. O nome de Sofia Martins estava me atormentando e a presença daquela garotinha não me dava descanso. Eu sabia que, se não descobrisse a verdade, aquela sensação de desassossego nunca iria embora. Fui até o escritório do cemitério, onde mantínhamos os registros das sepulturas. A funcionária da manhã estava por lá e eu pedi para ver os registros de Sofia Martins. Ela me olhou com um pouco de surpresa, mas não questionou. "Está aqui", disse ela, puxando uma pasta e folheando as páginas. Sofia Martins, falecida em 1987, aos 7 anos. Ela morreu de leucemia, pobre coitada. Os pais não tinham muito, mas fizeram o melhor para ela. Foram enterrados no setor 3. Meu estômago se apertou. Eu sabia onde o túmulo de Sofia estava. Era o mesmo onde eu a havia visto, mas não podia entender. Se Sofia já havia partido há tantos anos, quem era aquela garotinha que eu via? Voltei para o cemitério com um novo propósito. À medida que o sol começava a se pôr e a luz morria lentamente, me aproximei do túmulo de Sofia. Tudo estava quieto, sem movimento, como se o tempo estivesse congelado ali. Mas algo parecia diferente agora. A tensão estava mais suave, o ar estava mais calmo, como se algo tivesse se resolvido. Fiquei ali, observando as flores, tentando entender. Olhei para o lado e vi uma figura pequena, uma sombra na distância. O meu coração disparou, mas ao me aproximar, percebi que era a garotinha. Ela estava parada diante do túmulo, sua presença serena e tranquila, como se estivesse esperando por algo, ou talvez esperando alguém. Agarrei minha coragem e fui até ela, desta vez com mais cautela. Quando cheguei mais perto, ela virou-se lentamente, mas desta vez não havia aquela expressão distante. Seus olhos estavam suaves, quase melancólicos, e ela parecia em paz. "Sofia", falei suavemente. "Está tudo bem agora, não é?" Ela não respondeu, mas seus olhos brilharam de uma maneira diferente, como se soubessem de algo que eu ainda não compreendia. Era como se ela tivesse finalmente encontrado o que buscava, como se estivesse aguardando o momento certo para partir. Fiquei ali por alguns minutos, observando aquela pequena figura em silêncio, até que, lentamente, ela começou a se afastar, caminhando em direção à linha de árvores. Mas desta vez, algo mudou. Ela não desapareceu de repente. Ela foi diminuindo, a figura se tornando cada vez mais difusa, até que, com um último olhar para trás, sumiu na escuridão. O peso que estava sobre mim desapareceu naquele instante. Não havia mais aquela sensação de desconforto, nem a presença inquietante.
Era como se a garotinha tivesse finalmente encontrado a paz que procurava. Como se o que quer que fosse que a mantivesse presa ali tivesse sido resolvido. Eu fiquei ali por mais algum tempo, sem pressa de sair, absorvendo tudo o que havia acontecido. O vento frio da noite passou por mim, mas agora, ao contrário de antes, me parecia reconfortante. O cemitério, que antes me parecia carregado de mistério e medo, agora se apresentava tranquilo, como se tivesse sido limpo de uma sombra. Nos dias que se seguiram, o cemitério continuou a ser o mesmo, mas a sensação de paz que agora reinava ali era inconfundível. As visitas diminuíram, como sempre acontecia no inverno, mas eu nunca mais vi a garotinha. Ela se foi, talvez porque já não fosse mais necessária ali. O túmulo de Sofia Martins continuou a ser cuidado, mas o peso da presença dela havia desaparecido. Eu sabia que, por mais que o mistério tivesse sido resolvido, aquilo nunca seria totalmente compreendido. Era algo que ia além da explicação racional, mas ao menos estava em paz. E no fim das contas, era tudo o que aquela garotinha precisava. Se você gostou dessa história e quer mais relatos emocionantes e cheios de suspense, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e ativar todas as notificações para não perder nenhuma nova história. Nos vemos no próximo vídeo, onde o mistério nunca acaba.